Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2023 do Banco do Brasil, que particularmente reportou um resultado excepcional. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e trazer notícias do mercado financeiro. Além disso, iremos acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. E outro ponto interessante é que, para que você não perda nenhum dos conteúdos, tem também o site aqui do canal, onde você tem acesso a indicações de livros, margem de segurança, ou seja, tem acesso à planilha, onde tem as ações que eu fico acompanhando, calculado já o valor intrínseco e também o preço teto. Além disso, você tem uma calculadora de juros compostos para realizar suas projeções financeiras. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Partindo para os resultados, sendo objetivo, o banco reportou 8,5 bilhões de reais no primeiro TRI de 2023. Se compararmos em relação ao primeiro trimestre de 2022, no mesmo período, que reportou 6,6 bilhões de reais, foi um crescimento de quase 29%. E se compararmos em relação ao quarto TRI de 2022, estamos falando aqui de um recuo de 5,4%. Então, de fato, foi um resultado muito bom reportado pelo banco. Se olharmos aqui a margem financeira bruta, foi um crescimento de 38% em relação ao primeiro TRI de 2023 versus o primeiro TRI de 2022. Também em relação às despesas administrativas, a gente observa que foi um crescimento aqui de apenas 6,1%. E a gente vai observar mais na frente essa eficiência da empresa que cresceu bastante em relação ao trimestre do ano anterior, do ano passado. E aqui na sua carteira de crédito expandido, o que é que a gente observa? Crescimento robusto. Então, de fato, a carteira de crédito do Banco do Brasil cresce e não só isso, cresce também sua qualidade. Se a gente observar em pessoa física, cresceu aqui 11,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022. E se pegarmos pequenas e médias empresas, cresceu 24,2%. E no agronegócio, que tem aqui uma excelência em relação à qualidade da carteira, que faz a inadimplência ficar muito abaixo da média do mercado, cresceu 26,7% se compararmos com o primeiro TRI de 2022. Então, de fato, um crescimento robusto na sua carteira em relação ao primeiro TRI de 2022. E em grandes empresas também reportou um crescimento de 8,1%. E se a gente observar em relação ao quarto TRI de 2022, ou seja, um trimestre a menos, a gente observa que também houve crescimento aqui em todos os segmentos, tanto em pessoa física, pequenas e médias empresas, agronegócio e também grandes empresas. Se observarmos aqui, o maior crescimento foi no agronegócio de 4,1%, e em grandes empresas houve um recuo, pequeno recuo aqui de 0,2%, ou seja, reportou aqui em linha com o quarto TRI de 2022. Isso mostra em dados no acumulado um crescimento da carteira versus o quarto TRI de 2022 de 2,7%. E em relação ao primeiro TRI de 2022, um crescimento de 16,8%. E de fato, a carteira de crédito do Banco do Brasil é uma carteira robusta de mais de 1 trilhão de reais e com excelente qualidade. E por falar em qualidade, a gente observa aqui a inadimplência acima de 90 dias, que fica muito abaixo aqui do sistema financeiro nacional, que está na média a 3,30%. E o Banco do Brasil aqui, de lavada, dando em seus pares uma qualidade na sua carteira, com a inadimplência acima de 90 dias de 2,62%. Então, de fato, muito boa a sua qualidade da sua carteira. E a gente vê aí Banco do Bradesco, Banco Santander sofrendo com inadimplência elevada. O índice de cobertura está bem acima aqui do sistema financeiro nacional. Então, ponto positivo aqui para o Banco do Brasil, que mostra crescimento na sua carteira e, além disso, mantendo a qualidade. Margem financeira bruta do banco, a gente vai observar crescimento em relação ao primeiro TRI de 2022 versus o primeiro TRI de 2023, que reportou aqui um crescimento de 38%. A receita financeira com operações de crédito cresceu 35,1% e as despesas financeiras de cartão cresceu 52,2% em relação ao primeiro TRI de 2022. E as despesas financeiras de captação institucional cresceu 23,4%. E o resultado na tesouraria também cresceu 72,1% em relação ao primeiro TRI de 2022. E aqui um ponto interessante é que
em relação à dinâmica das receitas e despesas, a gente vai ver uma queda em relação ao quarto TRI de 2022, o que melhorou bastante a eficiência. Se a gente observar aqui, a receita de prestação de serviços caiu 3,6% em relação ao quarto TRI de 2022, ou seja, chegando aqui aos patamares bem interessante, e também nas despesas administrativas, que reportou aqui um recuo de 2,5%, reportando aqui 8,7 bilhões de reais. Em relação ao quarto TRI de 2022, que era de 8,9 bi. E isso fez com que o índice de eficiência caísse e reportasse aqui em sua melhor patamar na sua série histórica. Então, de fato, o banco ele gasta menos para produzir mais. Então, quanto menor o índice de eficiência, melhor, porque ele vai gastar menos para produzir mais. E, de fato, o banco hoje consegue diminuir suas despesas administrativas, suas despesas em prestação de serviço, e consegue ter uma eficiência absurda, reportando bons lucros. Então, de fato, o banco é, de fato, um dos mais eficientes hoje em relação aos seus pares. Em relação aqui ao índice Basileia, fecha então o primeiro TRI 2022 com 16,9%. E se compararmos aqui apenas o índice de Basileia, que é o capital com o capital principal, a gente observa que fechou o primeiro TRI 2023 em linha com o quarto TRI de 2022. Então, de fato, aqui, ponto positivo para o banco também em relação ao seu índice. E se observarmos as projeções corporativas para o crescimento do banco em 2023, a gente observa que eles manteram todos os dados de crescimento, ou seja, carteira de crédito crescendo aqui entre 8% a 12%, margem financeira crescendo entre 17% a 21%, e se observarmos aqui em relação ao lucro líquido da empresa, que eles prevêem aqui um crescimento de 33 a 37 bilhões de reais. Então, de fato, a empresa prevê um ótimo resultado para o ano 2023. E aí, nesse gráfico, a gente observa se a empresa está barata ou está cara. Lembrando que cotações irão seguir resultado no médio a longo prazo. E se observarmos esse gráfico, a gente vê que ainda assim, com essa forte apreciação que o banco teve nos últimos meses, a gente vê que o banco ainda está barato, porque seus lucros estão aqui na casa dos 30 bi, e o banco era para estar cotado aqui acima dos 50 reais. Então, como cotações seguem resultados no médio a longo prazo, como a gente observa nesse gráfico, a gente então vê que o banco ainda tem uma leve margem para apreciação do papel. E aí, vendo isso, a gente já observa que o banco ele irá distribuir dividendos, já foi anunciado, e aí, fazendo essa relação de lucro líquido reportado, sendo bem conservador, de 35 bi, onde o banco ele espera reportar 33 a 37 bi, então o que é que eu fiz? Peguei aqui, somei e tirei a média que deu 35 bi. E aí vamos então pegar essa média conservadora e utilizar nas nossas expectativas de lucro e também de dividendos. Então, se o banco lucrar 35 bi nas cotações atuais, a gente está falando aqui de um preço sobre seus lucros de 3,55 vezes. Então, de fato, o banco vai estar barato. Isso na prática representa que em menos de 4 anos você consegue obter todo o seu retorno investido aqui na empresa. Outro ponto que a gente vai observar é que o banco já anunciou que irá dividir 40% dos seus lucros com seus acionistas. Isso representa, então, dos seus R$ 12,22, que irá dividir aqui um lucro com seus acionistas de R$ 4,88. E aí tem que tirar aqui os 15% de IR dos JCPs, porque o banco distribui tanto dividendos quanto também JCP, e esses JCPs são passivos aqui de imposto de renda de até 15%. Então, realizando isso, você irá obter em torno de R$ 4,40, e aí você faz a continha basicamente com a quantidade de ações que vocês possuem. Então, voltando aqui ao racional, você irá, então, receber brutos R$ 4,88 de dividendos. Em relação às cotações atuais, você, então, estará adquirindo uma ação, recebendo um dividendo yield de 11,27%. E aqui, pegando o meu preço médio, calculando então meu yield uncorte, eu vou ter em torno de 14% de dividendo yield para o ano de 2023. E é basicamente isso que a gente irá fazer, sempre pagar um bom preço, e no médio a longo prazo, nosso dividendo yield uncorte sempre será superior ao dividendo yield atual das nossas empresas que compõem a nossa carteira. E aí, fazendo então esse balanço do valor intrínseco, onde a gente primeiro vai olhar o preço teto da ação, e aí eu vou mostrar para vocês no final um macete para conseguir a média do dividendo yield mais conservadora e também de forma mais atual. E aí, pegando então essa média, a gente observa que o banco, na média dos últimos 3 anos, irá distribuir R$ 3,61. Como eu estou disposto a receber 7,5% de dividendo yield, meu preço teto aqui é R$ 48,03.
O valor da cotação é de R$ 43,36. Estamos falando de uma margem de segurança positiva de 11%. Então, neste momento, o banco está barato em relação à quantidade de dividendo yield que eu estou disposto a receber no mínimo. Se pegarmos, então, o valor intrínseco da ação, iremos perceber que também apresenta uma margem de segurança de 33%. Então, o banco está apresentando margem de segurança acima de 30% para o valor intrínseco, ok? E o banco está apresentando um preço teto com margem de segurança de 11%, então ok. Isso significa que dentro da minha regra de investimento, a empresa está barata e está, neste momento, atrativa para receber aportes. E aí, basicamente, o que é que vai acontecer nesse cálculo aqui médio é que você pode pegar, abrindo aqui a fórmula, o dividendo yield projetivo, ou seja, de 2023, que eu projeto R$ 4,40 líquido, o último dividendo yield de 2022, que é de R$ 4,17, e aqui o dividendo pago aqui em 2021. Então temos aqui os últimos 3 anos, que é 2021, 2022 e o projetado para 2023. Aí você tira a média e contém aqui uma média mais conservadora de recebimento de dividendos. Além disso, com uma margem aqui atual dos dividendos projetivo. Então, de fato, o cálculo fica conservador e também não fica para trás na linha do tempo. Porém, se você de fato só quiser utilizar o dividendo projetivo, aí o que é que você faz? Eu realizei aqui 3 cenários, que é o cenário onde o banco irá lucrar 33 bi na mínima, que é num cenário mais pessimista, o conservador, 35 bilhões de reais, e o cenário mais positivo, otimista, que é de 37 bilhões de reais. E aí, nesse sentido, a gente vê que você irá receber R$ 4,65 para o cenário mais otimista, e aí sua margem de segurança é de 43%. No cenário conservador, a sua margem de segurança é 35%. E no cenário pessimista, onde o banco irá reportar para os seus acionistas apenas R$ 4,15, sua margem de segurança é de 28%. Em todos os 3 cenários, o banco neste momento está barato. Então, para você conseguir ter acesso a essa planilha, basta acessar o site, vir aqui em margem de segurança, e aí você irá clicar nessa telinha de computador e terá acesso a essa planilha. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares. É muito importante para que levante o engajamento do vídeo e mais pessoas possam receber este conteúdo. É isso, pessoal. Até a próxima.